Olá a todos, bem-vindos à Osteoperformance Live. Hoje é Dia Internacional da Criança e, como tal, vamos ter para os pais e para os mais pequenos também connosco a doutora Dentinhos. A doutora Dentinhos é a doutora Sofia Batista, e que vamos já chamar para a conversa. Vamos falar sobre a saúde oral dos mais pequenos. Vai ser uma conversa muito interessante. Vamos ficar todos a saber mais um pouco sobre esse tema, que é tão importante e que por vezes acaba por ser um bocadinho esquecido no meio de tantas tarefas que temos no dia a dia. Vamos então chamar a doutora Sofia. A doutora Sofia, mestre em Medicina Dentária. Olá! Olá, não sei se conseguem ouvir bem. Conseguimos sim, está perfeito. Bem-vinda, Sofia. Olá, Obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui em direto. Vou só acabar de apresentar, que eu acabo por não fazer. Primeiro vemos quem é e depois nós por apresentar. Portanto, claro. é mestre em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, é especialista em odontologia pela mesma faculdade. Portanto, é mestranda atualmente em ortodontia pela CESPO, tem várias formações da, na área da recuperação funcional do maxilar. E pronto, eu trabalho em muitas clínicas, nomeadamente na Clínica Médica de São Pedro em Abragão, na Oral Clássico Espinho, no Hospital da Lapa. Portanto, muitos sítios para encontrar os É pequeninos. verdade, é verdade. Trabalho, trabalho. Sofia, doutora Sofia, antes de mais uma vez, obrigada. E queria começar a perguntar quando é que, de facto, os pais devem começar-se a preocupar com a saúde oral dos seus filhos. Ora, é assim, antes de mais eu quero agradecer o vosso convite. Foi uma feliz surpresa, este convite num dia tão especial, no Dia Internacional da Criança. E sem dúvida é por eles que estamos aqui, que eles vão beneficiar em tudo, de toda a informação que nós vamos estar aqui a falar hoje. Os pais devem preocupar-se com a saúde oral assim logo desde a maternidade, logo desde a gravidez. É muito importante para uma mãe, logo desde cedo, enquanto o bebê ainda se está a formar, e é importante que a mãe saiba que logo desde cedo a mãe também tem influência na saúde oral do seu filho. A mãe deve cuidar da sua saúde oral, porque sabemos que há uma transmissão vertical a nível bacteriano e até mesmo a nível dos hábitos que a mãe tem dietéticos, ou seja, a alimentação que a mãe tem na gravidez é muito influenciadora, porque já há dentinhos que estão a formar-se naquela altura, os dentes de leite, na gravidez os dentes de leite estão a formar-se. Então, também sabemos que no líquido amniótico, se a mãe comer muitos alimentos açucarados, já existem alguns marcadores para o sabor doce, ou seja, uma criança terá ali alguma tendência a já estar mais predisposta a escolher alimentos mais doces quando estiver cá fora, não é? Então é muito importante na saúde oral contribuir a saúde oral da mãe para a saúde oral da criança, e também é muito importante também saber o que deve comer durante a gravidez, os macronutrientes e micronutrientes para o desenvolvimento dos dentinhos da criança. Então, está errado pensarmos que a saúde oral dos bebés só começa com o primeiro dente. Andam-nos É verdade.
É verdade, logo desde cedo, é verdade. É desde muito cedinho que nós devemos trabalhar com a grávida. Aliás, a grávida tem um cheque dentista que deve usufruir também para isso, para cuidar da sua saúde oral e para receber aquelas informações importantes relativamente à saúde oral dela e o que é que ela pode proporcionar já em saúde oral para o seu filho. São Força, força. nutrientes mais para os dentes, para a formação dos dentes. Não percebi a pergunta, cortou. Nutrientes, portanto, os alimentos, primeiro proibidos, já percebemos que o açúcar realmente não é bem-vindo na alimentação, mas assim, para uns dentes fortes, para que as crianças e os bebés desenvolvam os dentes mais fortes, quais são as vitaminas, os nutrientes mais importantes? É assim, existem alguns estudos que já falam sobre a alimentação logo com alimentos ricos em flúor, para que haja alguma tendência dos dentinhos se formarem de uma melhor forma, mas principalmente o evitar alimentos que são pobres em micronutrientes e macronutrientes, assim como os refrigerantes, assim como alimentos mais açucarados ou alimentos que, como as batatas fritas de pacote que não têm qualquer valor nutricional. A grávida deve evitar esse tipo de alimentação, isto é, não digo nunca que é totalmente proibido, mas claro que deve evitar fazer esse tipo de alimentação diariamente, porque há risco das camadas dentárias não se formarem de uma forma correta, isto é, o esmalte dentário, por exemplo, pode vir alterado e muitas vezes nós ouvimos falar em dentes fracos e às vezes pode haver aí alguma ligação, ok? Já por aí nós podemos indicar às grávidas que a alimentação é muito importante e nós trabalhamos muito, odontopediatras, com outras especialidades, assim como nutrição, neste caso, que é extremamente importante. Muito bem. E as crianças, portanto, os bebés, falando agora dos dentes que realmente vão acabar por sair, os bebés, quais são os cuidados a ter em nível de higiene com os bebés? Isto é, só quando nasce o primeiro dente é que temos que começar a olhar para a boca do bebê ou os pais devem ter algum cuidado antes da chegada do primeiro dente? É uma ótima questão. Eu, estando num hospital em que nascem muitos bebés, como é o Hospital da Lapa, vejo muitos bebés muito pequeninos, e às vezes mesmo antes de nascerem os primeiros dentes, e já aí nós podemos ter algum cuidado, isto é, a alimentação do bebê, ou seja, a amamentação. É extremamente importante e tal como também já vi que vocês falaram bastante disto no vosso Instagram, a amamentação é um ótimo aparelho para os dentinhos para os dentinhos dos bebés, apesar de que eu não concordo muito com o termo aparelho para a amamentação, mas a amamentação serve para desenvolver corretamente os maxilares dos bebés. Os bebés têm tendência a nascer com o queixinho um bocadinho mais para trás e a amamentação vai estimular muito o desenvolvimento dos maxilares dos bebés. Já por aí nós podemos auxiliar as mães a amamentar de certa e determinada forma para ajudar no correto desenvolvimento dos maxilares. É muito importante a amamentação também a nível imunitário. Há imunoglobulinas que ajudam ao desenvolvimento de uma flora muito importante na boquinha dos bebés para já começar a trabalhar bem toda aquela flora bacteriana, aquelas bactérias boas, porque nós temos bactérias boas e bactérias más na nossa boca e as bactérias boas também são precisas. Por isso é muito importante nós promovermos uma amamentação. Nós também podemos pedir aos pais e acompanhar os meninos logo antes, mas por norma a Associação Americana de Odontopediatria o que eles aconselham é que nós vejamos os bebés assim que nasce o primeiro dente. Os pais, ou até ao primeiro ano de vida. É claro que os pais devem e podem estar atentos à saúde oral dos bebés, os pediatras também são uns fortes aliados, assim como os enfermeiros, nestas primeiras fases em que eles avaliam um pouco de tudo, isto é, há bebés que já nascem com dentinhos e esses dentinhos às vezes têm que ser avaliados por nós e nós temos que os extrair ou escolher mantê-los, mas há bebés que o primeiro dentinho não nasce como é normal a partir dos 6 meses. Então, nessa altura, nós temos que, no fundo, auxiliar de alguma forma.
Também aqui sem me estender muito na amamentação, porque é um tema que nos dá aqui pano para mangas. Eu vou ver depois um dia em profundidade. Vamos chamar Isso, algo mais complexo vamos colocar na discussão as nossas especialistas em amamentação também num fórum de futuro. Vai ser giro, vai ser giro. sim, acho que seria extremamente interessante, até para saber as opiniões delas, porque é uma área muito, muito importante a amamentação. Cada vez mais nós incentivamos a amamentação e é um momento muito, muito bom em termos de ligação mãe-filho. Mas tem muitos outros benefícios, é claro, e para nós tem muito benefício que as crianças, como eu já disse, a nível de desenvolvimento orofacial e da flora, que eles sejam amamentados. Relativamente a isso, há algumas situações, como é o caso da anquiloglucia, em que a linguinha dos bebés está presa, é o termo mais comum é dizer a língua presa, em que o bebé não consegue fazer os movimentos corretos com a língua de deglutição do leite materno. A posição da língua não é desejada e muitas vezes pode causar dor à mãe e perda de peso no bebé. Aquele peso que nós gostaríamos que ele ganhasse logo de início não se cria. Muito bem. Dando agora o tema da amamentação, para mais tarde voltarmos a abrir. E quando no primeiro dentinho do bebê, quais são os cuidados que os pais devem ter nesse momento? Ele passa a ser um dentinho como o nosso ou não? Ou pode ficar ali na boca que ele só bebe leite e só bebe leite, portanto não precisa de cuidados de higiene. Então é assim, isso é uma ótima questão e é muito importante falarmos sobre isto porque é algo que qualquer pessoa que esteja a ouvir aquilo que estamos a falar aqui vai tirar informações que muitas pessoas não a têm. Os dentes de leite, assim que nasce um dente na boca do bebê, para dizer a verdade, é possível que haja cárie, porque existe dente, existindo bactérias, existindo carboidratos, existindo, isto é, na alimentação, não é? Que um bebê, a partir do momento que nasce o primeiro dente, já começa mais ou menos na altura em que há a introdução de outros alimentos. Não nos podemos esquecer que tudo o que tenha carboidratos ou açúcares pode provocar, com bactérias, pode provocar cárie num dente. É muito comum haver em bebés, e eu trato muitos bebés que têm já muitas cáries. Infelizmente são bebés, é algo que é chamado uma doença que é a cárie precoce de infância, que é extremamente grave e que traz graves complicações a nível de desenvolvimento de uma forma geral à criança, muita dor e muitas complicações para o futuro. Por isso, desde cedo, e falando de coisas boas, desde cedo devemos escovar os dentinhos da criança. É muito importante escovar com uma escova suave, porque é um primeiro dentinho, a gengiva é muito molezinha, o bebê, nós devemos ter muito cuidado com tudo aquilo que introduzimos, porque a boquinha do bebê é a forma dele descobrir o mundo. Por isso é muito importante nós começarmos com coisas suaves, devagarinho, a escovar com uma coisa muito molinha e com pasta fluortada, e isto é o ponto-chave. É o que muitas pessoas não olham só para pastas que não têm flúor. Porquê? Porque têm medo para o bebê não conseguir deglutir. Mas o flúor, neste momento, é o único produto, é o único mineral que está provado que protege contra as cáries, que combate verdadeiramente a cárie dentária. E nós precisamos de ter flúor em todos os campos. Nós precisamos ter na alimentação, precisamos de ter na nossa escovagem. A pasta deve ter pelo menos 1000 ppm de flúor e eu nem sei se dá para fazermos aqui uma troca, se me permitirem. Vocês conseguem ver aqui, olhem, cá está. Na pasta dos dentes vocês devem ver este valorzinho na embalagem que diz 1000 ppm de flúor, ok? Isto é o que é indicado pela Direção-Geral da Saúde, não sou eu a dizer, ok? A escovinha deve ser mais ou menos assim uma escovinha pequenininha. Eu gosto muito destas escovas que têm assim esta zona mais larga para o bebê não empurrar e não se magoar, e também gosto destas escovas por terem assim muito molinhas estas cerdas. E uma característica muito importante, elas dizem-nos aqui
qual é a quantidade de pasta que devemos colocar, que é 1 grão de arroz cru, é mesmo muito pequenininho a quantidade que devemos pôr até aos 3 meses, mais ou menos até aos 3 anos de idade. Portanto, assim que nasce o primeiro dente e até aos 3 anos, só pomos essa quantidade de pasta. Realmente, a tendência é encher demasiado a escova. Exatamente. Outro tipo de escova, não lhe vou chamar escova, não é? Porque são vendidas como dedeiras. Qual é a função? Permite uma escovagem eficaz? Não permite? Para que serve? Para que é que ela serve? A dedeira não está indicada para escovar dentes, porque as cerdas da dedeira são feitas de silicone. Como são feitas de silicone, elas não conseguem fazer uma raspagem correta da superfície dentária. Então, essas dedeiras maioritariamente são utilizadas, sabem, naquela fase em que os bebés estão ali a começar a aparecer os dentinhos e andam muito, muito, muito incomodados, muito irritados, querem pôr tudo à boca e dão muito jeito. Para além dos mordedores, que têm os mordedores que podem estar assim mais fresquinhos no frigorífico, nunca no congelador. Temos também as dedeiras que nós podemos providenciar uma massagem às gengivas, não é aos dentes, com essas dedeiras de silicone. É claro que a escova, assim que aparece o primeiro dente, é o número 1. A dedeira pode auxiliar noutros dentinhos que estejam a erupcionar, mas para realizar a escovagem correta tem que ser sempre com uma escova de cerdas de pelinhos suaves. Muito bem. Mais cuidados em termos de higiene oral. Nós adultos usamos o fio dental, que deve ser usado diariamente. As crianças também é assim? Sim, assim que temos 2 dentinhos juntos, que não conseguimos escovar a superfície entre eles, devemos logo usar o fio dentário. Se vocês me permitirem mais uma vez, eu vou-vos dar aqui uma dica e mostrar como é que nós devemos fazer, porque os pais têm muito receio de como devem fazer o uso do fio dentário, por terem medo de magoar a criança. É claro que eu aconselho sempre é ir devagarinho, é tudo uma aprendizagem. As crianças estão a aprender, nós também, como pais, e não deve ser feito nada por, no fundo, obrigação. É claro que devemos escovar, isso é obrigatório, mas com calma, no tempo da criança. É claro que a nossa vida é bastante estressante, mas devemos ter esse cuidado, está bem? Eu vou-vos mostrar qual é a técnica correta de uso do fio dentário. Primeiro, coisas interessantes. Aqui temos a dedeirinha que estávamos a falar há bocado. Como veem, estas cerdazinhas não têm capacidade para escovar, são demasiado escorregadias e nós queremos a escova que não é tão escorregadia para raspar a superfície dos dentes. O uso de fio dentário, eu gosto muito destes fios dentários que têm já assim uns posicionadores, já mantêm o fio assim muito esticadinho, tanto este como este. Eles são muito fáceis de encontrar nas farmácias, já muitas superfícies comerciais têm este fio dentário e acaba por ser muito fácil. Tanto este, eu gosto muito deste para usar nos dentinhos mais posteriores e gosto muito deste para usar nos dentinhos assim mais cá à frente, ok? Este uso de fio dentário, no fundo deve ser feito como se fosse assim uma serrinha, eu costumo dizer que é como se fosse assim uma serrinha, devagarinho e sempre junto aos dentes. Eu não sei se vocês conseguem ver bem. Na perfeição. Ok? Atenção que nós temos ali sempre aquela pontinha, aquele cantinho do triângulo da gengiva e é aí que muitas vezes dói. Então o que nós devemos fazer é sempre fazer juntinho ao dente, que é para não magoar, ok? Porque se fizermos com força para baixo, o bebê vai se queixar, a criança vai-lhe doer sempre, porque a gengiva é sensível. Mas se nós fizermos com cuidado para a frente e para trás, como se fosse assim uma serrinha, sempre juntinho ao dente, o bebê não tem hipótese e não vai sentir nada, nem a criança. Doutor, mas nem é fácil conseguir que as crianças escovam os dentes, não é fácil usar portanto, o fio dentário nas crianças. Quer deixar aqui algumas indicações, alguns meios que possam ajudar os pais a tornar esta tarefa mais divertida
para eles colaborarem mais, para verem que realmente escovar os dentes e todo o processo, não só a escovagem, mas como depois passar então o fio dentário é importante para eles introduzir isso na vida deles como sendo algo positivo e algo que até é essencial, mas também é algo positivo, não é só a obrigação de tornar o movimento mais divertido. Claro, é assim. Eu gosto muito de contar histórias, de cantar, ajuda muito, principalmente nas crianças mais pequeninas. Mesmo quando eu estou a fazer procedimentos na clínica, cantar ajuda muito. Eles ficam muito calmos, claro, canções calmas e ditas para crianças. Se cantarmos uma canção rock, certamente que ele não vai colaborar assim muito. Mas sem dúvida que se nós trabalharmos com carinho, se adaptarmos a cada criança, porque cada criança também tem gostos especiais, até mais ou menos aos 2 anos, 3, eles tendem a fazer aquela fase das birras e não é assim muito fácil. E nessa altura, tal como é, por exemplo, eu comparo muito com a troca da fralda, porque a troca da fralda é sempre um momento que às vezes não é assim muito fácil e há muitas birras, mas tem que se trocar. O mesmo acontece com a lavagem dos dentes e com o uso de fio dentário. Eles fazem birra em algumas fases, outras vezes até gostam, mas é para o bem deles e nós devemos manter essa higiene para que eles estejam sempre limpinhos e saudáveis, assim como a troca da fralda. Está bem? É claro que devemos fazer com o maior amor e carinho, com as canções, há livros também que nos ajudam assim para meninos mais velhos, no fundo o Kiko, o dentinho de leite, o Alfredo, os teus dentes metem medo, são tudo... Há o livro também da Fada dos Dentes. Esses são livros que são giros por exemplo, contarmos uma história à noite e falarmos com eles sobre esses temas que eles acham sempre muito interessante e acabam por associar uma coisa à outra. Também existem os desenhos animados, que no fundo eles gostam muito de ver, a Peppa, Porquinha Peppa, tem muitos desenhos animados que hoje em dia, no fundo, vão ao encontro daquilo que nós procuramos, que é ter algum grau de colaboração na escovagem ou até mesmo no tratamento dentário no consultório. É claro que podemos sempre falar, olha, tens uns bichinhos no dente, que nós temos que lavar muito bem, e vamos escovar devagarinho e até podemos mostrar assim alguns restinhos de comida e dizer assim, olha, estás a ver, isto aqui são uns bichinhos que estavam no teu dente, vamos lá escovar mais um bocadinho. E eles acabam por colaborar muito bem, mas claro, depende de cada criança, devemos sempre adaptar, é claro que sim. É importante deixar que seja a criança a iniciar a escovagem ou pode ser logo o adulto? É assim, isso depende da fase de desenvolvimento de cada criança. Há fases em que a criança nem sequer consegue agarrar corretamente para fazer a escovagem. Mete a escova à boca e a escovagem não é eficaz, no fundo. E o que nós procuramos é uma escovagem eficaz. Nós procuramos uma correta massagem, tanto dos dentes como da gengiva, e que deve ser feita por um adulto. Eu costumo indicar sempre mais ou menos até ao desenvolvimento da motricidade fina, que ocorre mais ou menos 8, 9 anitos, deve ser o adulto a ter essa escovagem principal. É claro que ele pode sempre deixar a criança fazer a sua escovagem, é salutar que o faça, deixar a criança escovar os dentes, experimentar, porque isso faz parte do crescimento, mas nós devemos sempre fazer a mais importante escovagem, isto é, 2 vezes ao dia, com uma pasta fluoretada e com uma escova de dentes com cerdas suaves. A última escovagem... Força, força. Não, eu ia fazer outra pergunta, portanto... Eu ia só dizer que a última escovagem é muito importante que seja à noite imediatamente antes de dormir, sem que se coma nada a seguir. Isto é, pode-se beber água, mas comer algo não deve ser feito, porque senão estraga todo o trabalho. A escolha da escova, portanto, dos dentes mais adequada, já falamos, que tinha que ser mole, mas essa escova vai variando conforme a idade da criança. Como é que selecionamos a melhor escova para o nosso, portanto, para os nossos filhos?
E qual o tempo de duração da escova? Elas não vêm com validade por detrás. Não, exatamente. Eu costumo dizer sempre, troca de escova pela estação do ano. Devemos trocar de 3 em 3 meses, mais ou menos, ou seja, para nunca nos esquecermos, sempre na altura que troca da primavera para o verão, do verão para o outono, é uma boa ideia e acabamos por não nos esquecer, fica mais fácil. Mas claro, o ideal é que seja de 3 em 3 meses ou quando as cerdas das escovas estão mais ou menos abertas, estão desfeitas. Por exemplo, como o caso desta, que eu vos vou mostrar aqui. Estas cerdas já não estão efetivas para escovagem, foram todas mordidas, ou seja, não vale a pena fazer aqui uma escovagem com esta escova porque não vai ser efetiva no fundo. Quando é que nós devemos trocar, por exemplo, de uma escova assim mais pequenina para uma escova um bocadinho maior? Claro que nós devemos sempre olhar para o tamanho da boca do bebê, isso é muito importante, mas estas escovas, por exemplo, já estão aqui adaptadas à quantidade de pasta que devemos pôr. Mas estas escovas, à medida que começamos a ter uns dentinhos um bocadinho lá mais para trás, que nós chamamos os molares temporários, devemos aumentar o tamanho da escova para chegar lá mais atrás a esses dentinhos e eles ficarem muito bem escovados. É claro que a maioria das marcas já tem, no fundo, o tamanho adaptado à idade e eu sigo-me um bocadinho por aí. Mas gosto sempre de ter algumas destas escovas para ver e para exemplificar com os pais o tamanho e aonde é que a criança consegue chegar efetivamente com a escova. Porque, por exemplo, aos 6 anos aparecem, por norma aos 6 anos, aparecem os molares dos 6 anos lá mais atrás, o primeiro molar permanente, e nessa altura já devemos trocar para uma escova um bocadinho maior. Porquê? Porque queremos que se chegue um bocadinho lá mais atrás. E como o cabo, por norma, das escovas de 6 anos é um bocadinho mais pequenino, não conseguimos uma escovagem efetiva daquele dente permanente que já está lá muito para trás. Estas adaptações sempre devem ser vistas e revistas com o pediatra, com o odontopediatra, por isso é que é tão importante fazermos aqui um acompanhamento continuado da criança, porque nem sempre o dente molar dos 6 anos aparece aos 6, por vezes aparece aos 4, outras vezes aparece aos 8, e nós temos que também contar com estas variações de cada criança. Doutora Sofia, temos aqui uma pergunta de uma mamã, da Jacy, que está a perguntar o seguinte: quando a última mamada do dia é exatamente o momento em que o bebê adormece, como é que as mamães fazem para conseguir higienizar os dentinhos? Como é que podem limpar os dentinhos nesses casos? Pronto, é assim, nós tentamos sempre evitar que de facto o bebê vá dormir ou manter esse hábito do bebê dormir, adormecer com a última mamada, não é? É claro que é o mais usual. E o que nós devemos realmente promover é uma boa escovagem 2 vezes ao dia com a pasta fluortada. Isso está provado cientificamente que é o que previne a cárie dentária. É claro que não devemos promover no fundo a mamada, a última mamada, ser à hora logo adormecer, no fundo, porque é um bebê que vai ter esse hábito continuado. Idealmente o que nós costumamos indicar é que faça, por exemplo, um biberãozinho com água, por exemplo, quando vai dormir, para que esse hábito devagarinho se vá perdendo e, no fundo, não darmos carboidratos que promovem aqui a criação de cáries, está bem? Mas é muito, muito importante a escovagem antes de dormir, sem que o bebê adormeça depois com a maminha ou com o biberão com leite na boca. Muito bem, acho que respondemos à questão. Obrigada, mamãe. Não é fácil no mundo dos bebés conciliar o que os É uma bebés, adaptação. exatamente, o que os bebés gostam e o que realmente tem dentinhos é mais. Tentamos aqui o equilíbrio melhor entre os dois mundos. Estávamos a falar de consultas. Doutor, Uhum. quando é que as crianças devem ter a sua primeira consulta, o seu primeiro check-up com, com o dentista, com o odontopediatra?
assim que nasce o primeiro dentinho ou até ao ano de vida. É importante que eles tenham a primeira consulta. Nesta fase, a primeira consulta vai incidir muito na avaliação do risco de cárie, que é uma medição que nós fazemos para, no fundo, saber quais são as periodicidades das consultas que devem ser feitas. Vai incidir em ensinos aos pais, responder todas as suas dúvidas, perceber até que ponto é que o pai está muito bem ou a mãe que estão bem informados, ou se existe aqui algumas informações que possam estar um bocadinho fora do que nós achamos e do que está descrito que é o correto. Mas de facto vai também trabalhar a questão dos hábitos. Nós avaliamos também a postura da cabeça, avaliamos a postura dos lábios, o desenvolvimento orofacial, a postura da língua, aconselhamos a parte da chupeta se ainda existir esse hábito, aconselhamos também aqui a remoção de alguns hábitos como o dedo, e posso ir por aqui fora porque é de facto uma lista muito grande de coisas que nós avaliamos. Vamos só fazer um pequeno, só quero uma opinião muito pequenina sobre a chupeta. Quando é que se tem que retirar, se deve ou não retirar e o porquê? Uhum. Sem que isso também dava para uma hora. Ui, sem dúvida. Eu tendo-me a alargar um bocadinho, por isso vá-me chamando a atenção. Mas, de facto, a chupeta deve ser evitada a sua continuidade de utilização, pelo menos a partir dos 2 anos nós começamos a pedir para remover esse hábito, está bem? Que é para não ter efeito a nível do desenvolvimento orofacial, isto é, pode desenvolver o bebê, pode desenvolver hábitos como a postura da língua mais baixa, a tendência, porque a nossa língua deve estar mais elevada a tocar no nosso palato, e aparecimento, por exemplo, de mordidas abertas, mordidas cruzadas nos nossos dentes que interferem no desenvolvimento correto dos ossos dos nossos maxilares. Acho que respondi. Sim, muito bem. Perfeito. E puxar no dedo. Chuchar no dedo. Ora bem, essa é outra questão que também tínhamos aqui, pano para mangas, mas de facto chuchar no dedo é algo que é inerente. Diga, diga. O objetivo aqui realmente é, nesta fase, Claro, para os pais. Depois, vamos desenvolver futuramente algum. Estamos aqui claro. Não, assim de uma forma muito direta. O chuchar no dedo é algo que é natural e é normal no bebê até ao ano de vida. A partir daí é algo que deve ser trabalhado e que deve ser removido, esse hábito, para que não hajam também, tal como com a chupeta, alterações a nível do desenvolvimento orofacial. o chuchar no dedo pode deformar a boca, assim, dito de forma simples, e pode deformar Exatamente, os dentes. É isso. exatamente. Altera aqui a postura e é difícil depois de tirar o hábito, porque a chupeta nós podemos tirá-la, o dedo não. O dedo está lá sempre. Claro. Mais, portanto, vamos continuar na ajuda dos pais. Uma criança que caiu, magoou, caiu portanto, sobre a boca, sangrou, deve Uhum. recorrer a uma consulta com um odontopediatra. Deve, sem dúvida alguma. Se caiu, dependendo também da idade, independente da idade, se caiu e se. Pia, são dentes de leite, é assim tão importante. Estou a brincar. Claro! Claro que sim, são dentes de leite, mas são dentes que também doem e nós não nos podemos esquecer que acima de um dente de leite está um dente permanente, que nós queremos que mantenha um osso saudável para esse dente ter no fundo, um caminhinho bom para nascer, que não tenha depois alterações a nível da sua estrutura, isto é, se houver imaginemos que a criança cai e o dente de leite vai para dentro e bate no dente permanente. Pode haver indicação para tirar esse dente, dependendo da ação, é claro,
mas pode haver necessidade de extrair esse dente para que não haja lesão no dente permanente ou não haja uma lesão muito extensa no dente permanente. Nós estamos sempre a pensar não só no correto desenvolvimento da boquinha da criança, mas também na dor, no seu desenvolvimento social, isto é, ter um dente que está mais para dentro ou que não está bem, está mais escuro, que possa precisar de algum auxílio da nossa parte para que a criança cresça de uma forma saudável, bem e sem problemas na dentição depois que fica para sempre. Eu estava a dizer em forma de brincadeira, mas que realmente acabamos muitas vezes, a população acaba muitas vezes por cair nesta tendência. Ok, é um dente de Sim, leite, sim. ele vai sair um dia e por isso, depois dele cair, depois dele sair, vem um dente novinho, bonito, novo, sem qualquer tipo de mácula. Portanto, e uma cárie num dente de leite pode prejudicar um dente definitivo? Sem dúvida. As cáries, eu costumo dizer isto muitas vezes, quanto mais cáries nós temos, mais pocinhos de bactérias nós temos, mais colónias de bacterianas nós temos. Ou seja, as bactérias más, é a estas que me refiro, as bactérias que provocam cárie. Nós estamos a aumentar o número dessas bactérias na boca da criança, ou seja, sempre que nós tratamos uma cárie, e daí é tão importante nós tratarmos os dentes de leite, este é só um dos motivos, é que quanto mais nós tratarmos as cáries, quanto menos cáries a criança tiver, menos tendência há de afetar outros dentes. E nisto também, quando um dente permanente aparece na boquinha de uma criança que está repleta de cáries, ele vai ter uma grande probabilidade de ficar cariado. Se nós tratarmos essas cáries que a criança tem, principalmente antes de vir o dente permanente, então aí sim podemos estar a contribuir para uma dentição saudável permanente. O grande problema nos dentes de leite é que eles têm camadas muito finas e é muito fácil uma cárie chegar facilmente à polpa do dente, à zona onde tem os nervos, onde tem os vasos sanguíneos. E para além de proporcionar muita dor à criança e às vezes aqueles abscessos que nós vemos, aquelas bolhinhas na gengiva, que dão muitas vezes dor e são motivo de febre, essa infecção dita pode chegar ao dente permanente que ainda está no osso. E isso é importante proteger esse dente permanente, não é? Que está ainda bebê, que ainda está ali a formar-se. Não devemos deixar que essa infecção se prolongue, não só de uma forma de saúde geral da criança, porque não é saudável ela ter uma infecção ativa numa zona que está tão próxima do cérebro, como a cavidade oral, mas também a promover uma dentição saudável que vem aí. Muito bem. Portanto, não se brinca com os dentes de leite, são muito importantes. Sem dúvida. Doutora, e quando o primeiro dente de leite começa a abanar e está a ameaçar sair, cair, sair. Antigamente, não, apesar de não ser nos tempos medievais, mas muitas vezes recorrendo aí a umas técnicas medievais, pais e familiares procediam à extração do dente. O que é que, à luz dos conhecimentos do dia de hoje, se recomenda fazer no caso do primeiro dente de leite que está a abanar, está prestes a sair? O que é que os pais devem fazer? Então é assim, primeiro que tudo, deve-se avaliar com o odontopediatra, é certo? A avaliação da fase de esfoliação dentária, ou seja, do perder dos primeiros dentinhos, deve ser avaliada porque os dentes de leite têm a raiz e essa raiz vai sendo como se fosse comida, não é o termo científico, e é isso que faz com que o dente vá começando a abanar, porque deixa de ter uma raiz que o segura no osso e que o segura na gengiva. O dente vai abanando, como isto é um processo inflamatório, dá algum rubor, alguma dorzita aos meninos e o abanar proporciona algum desconforto a muitos deles. Alguns são muito despachados e está a abanar e sai fora, pegam com as mãos, estejam elas onde estiverem, e é o grande problema de hoje, é que nós temos que ter a certeza que a criança lava muito bem os dentes antes de mexer na boca,
Lava muito bem as mãos, aliás, e desinfeta muito bem as mãos antes de meter as mãos na boca, isso é muito, muito importante. Eu não sou daquelas que aconselha o estar ali a mexericar com as mãos. Neste momento eu aconselho muito a língua, andar ali a mexericar com a língua para ver se o dente vai abanando, mas nem sempre isso acontece. E às vezes nós até vemos situações de tal desespero que se vê em outras situações medievais de extração de dentes em casa, sem dúvida com aquelas pistolas Nerve, situações de fechar portas com fios. Eu pessoalmente e por experiência pessoal, que me recordo muito bem disso, eu não gostei na altura. Há algumas crianças que isso possa ser até uma coisa gira, mas é algo que é algo traumático, pode ser traumático para algumas crianças e pode magoar, pode rasgar a gengiva e às vezes ajudar a que estamos a pôr ali coisas, fios que não estão bem desinfetados, estamos a mexer com mãos que se calhar não estão bem limpas. Devemos deixar que o processo seja natural, sem dúvida. Se virmos que se está a prolongar muito e que por vezes nós vemos os dentes permanentes a nascer na parte de trás dos dentes de leite, acontece muitas vezes nos incisivos inferiores, o que acontece aí é que nós devemos avaliar com o odontopediatra ou com o médico dentista que esteja sempre a acompanhar a criança e no fundo dizer: pronto, é necessário extrair o dente ou não é necessário porque o dente vai cair por si próprio. Às vezes comer assim uma broa dura ou uma bananinha que fica lá o dente preso, só se tem é que ter cuidado para a criança não engolir o dente, que depois é uma grande tristeza. Sim, eu sei a fada do dente. Sim. Tenho que deixar em troca, não temos forma de comprovar. Toda essa magia da fada do dente acaba por ser importante, certo? Porque acaba por ser algo positivo no meio deste cenário que para algumas crianças pode ser motivo de tristeza, certo? Sem dúvida, mas nós temos sempre forma de dar a volta à situação. Temos sempre a forma de dizer: olha, não te preocupes que nós vamos escrever um e-mail à fada dos dentes, que agora tem que ser com e-mail, já não há cá cartas. Algumas crianças ainda gostam de escrever a cartinha, o que eu acho que é muito salutar de nós promovermos escrever das cartas e mandar um desenho do dente, por exemplo: olha, o meu dente era assim, estava muito limpinho, e no fundo podemos promover dessa forma, para que a criança não fique triste por ter perdido o dente ou tê-lo engolido. Acho que é bonito trabalhar, no fundo, a fantasia das crianças, é algo que dura muito pouquinho de tempo, a inocência delas, e eles vão ficar com isso na lembrança para sempre. Não nos podemos esquecer que trabalhar a inocência, a fantasia, a criatividade é uma fase muito importante no desenvolvimento psicológico da criança. Por isso nós devemos promover isso. Nós fazemos muitas vezes, quando fazemos extração de dentes, o acesso da magia, em que o dente sai por magia e aparece na mão de alguém, no fundo, sem que a criança se aperceba que houve ali uma força, que houve ali um instrumento que esteve a fazer ali algo, a mexericar na gengiva deles. É uma forma de trabalhar a criatividade, dependendo da criança. É claro que há crianças que não acreditam em nada disso e que eles próprios já dizem: não existe fada dos dentes. E aí, por muito que nós digamos: não, a fada dos dentes existe, se calhar é logo um processo para que eles não cooperem e para que já deixem de gostar. Pronto. Para que falamos até aqui portanto, dos cuidados, do que devemos fazer, vamos falar um bocadinho de hábitos nos mais crescidos. Por exemplo, as chicletes. Agora, as chicletes sem açúcar. Podemos mascar as chicletes sem açúcar. Sem açúcar. Ótima questão. Muito, muito importante de ser falada. As chicletes não têm açúcar, algumas até têm um produto chamado xilitol, que também se diz que ajuda, e se diz, e que está provado cientificamente, que ajuda a prevenir o aparecimento das cáries. No entanto,
eu devo alertar que o mascar chiclete de uma forma diária e várias vezes ao dia traz problemas para a articulação temporomandibular, traz problemas para os nossos músculos, cria os chamados pontos gatilho, que são bastante dolorosos à criança. Estamos, no fundo, quase que como se fosse fazer muito exercício físico naqueles músculos da face e depois ficamos com aquelas dores pós-exercício físico como nós fazemos depois de estar a fazer muita corrida, uma corrida muito intensa, e também pode promover aqui alterações na articulação temporomandibular, que no fundo é a articulação que nos permite abrir e fechar a boca, e pode trazer problemas de futuro. Está bem? Portanto, eu não aconselho, no fundo, a mascar a pastilha elástica como forma preventiva, é só esporadicamente. Esporadicamente. E a indústria a inventar chicletes com xilito. Não podemos. Muito bem. Mais um hábito que é, já falamos que os açúcares são maus, a nível alimentar e a nível de bebidas, por exemplo, é pior beber uma bebida que tenha açúcar ou comer algo doce? Ora, então, as bebidas quase que fazem ali uma piscininha na boca das crianças. É como se fosse, nós sempre que estamos a beber uma bebida açucarada, como é o caso dos refrigerantes, não nos podemos esquecer que para além de açúcares, e eu costumo comparar muitas vezes que um refrigerante, uma latinha de refrigerante muitas vezes tem 6 pacotes de açúcar daqueles de café, o que é uma quantidade que nós não temos noção. Também tem o dióxido de carbono inerente ao gás que a bebida tem. Esse dióxido de carbono é como se fosse um ácido, ele cria um ambiente ácido que é ótimo para as bactérias que nos provocam a cárie e é ótimo para, no fundo, dissolver o esmalte dentário. A acidez dessas bebidas e associada a açúcar é uma associação gravíssima, é ver cáries acontecer de uma forma rompante, crianças que, pronto, infelizmente, para além da saúde oral, também depois têm outros problemas associados, como a diabetes, como a obesidade, e que nós não devemos promover. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo de bebidas açucaradas ou de qualquer tipo só a partir dos 2 anos. Portanto, nem se deve fazer isso por hábito, é só esporadicamente. Eu costumo dizer que é o dia da asneira. Nesse dia nós comemos e bebemos a asneira, mas também temos que ter a certeza que vamos lavar muito bem os dentes. Escolhemos um dia, o sábado, o domingo, e fazemos as asneiras todas, comemos os alimentos açucarados todos, ficamos com uma grande dor de barriga no final, mas de facto é preferível que seja assim do que estarmos, no fundo, é nos dias de festa, está bem? Porque... Esses dias, para além de 2 escovagens muito importantes, no final dessas asneiras também devemos reforçar. Exatamente, a nossa escovagem, exatamente. É muito, muito importante fazermos uma boa escovagem com a tal escova suave, pasta fluortada, pelo menos com 1000 ppm de flúor para crianças até aos 6 anos. Estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, só queria uma última questão, prometo. Colocava-se aparelhos nas crianças só quando vinham os entes definitivos, portanto lá para os 15, essas idades. Atualmente, quando é que pode-se pensar em colocar algum tipo de aparelho nas crianças? Quando é que isso pode ser possível? Quando é que isso é possível? A partir de que idade? Ok, isso eu não sei quanto tempo é que a gente tem, mas eu espero não me alargar muito. Isso é uma questão muito importante. Não nos devemos esquecer que nos primeiros anos de vida é que a criança tem o seu maior crescimento a nível orofacial. Por isso, se houver um desvio, um dente a trincar ao contrário, alguma alteração, uma mordida cruzada, assim que essas alterações forem identificadas,
são alterações que devem ser tratadas no imediato. Porquê? Porque há risco de haver um crescimento errado, isto é, estarmos a estimular um osso a crescer de uma forma errada e depois a criança, quando for mais velha e naquela fase antiga que se dizia que só se deveria tratar aos 15, ter que esperar depois por uma cirurgia ortognática fruto de ter havido um tratamento que não foi efetuado. No fundo, eu às vezes não digo que seja feito um aparelho, mas existem outras formas de fazer tratamento ortodôntico ou ortopédico em fases muito, muito cedo, assim que as crianças têm os seus primeiros dentes. É claro, não é fácil de trabalhar com um aparelho numa criança tão pequenina e nós temos vários métodos, mas assim que seja possível pôr um aparelho, é aconselhado. Não existe uma idade limite, não existe já ainda temos que esperar mais um bocadinho, depende de cada caso. Se temos uma alteração ortopédica que vai influenciar o crescimento dos maxilares da criança, é para atuar no momento. Se não existe, existe, por exemplo, um dentinho que está um bocadinho rodado, é só uma questão estética, alguma situação que precise de toda a dentição, no fundo, erupcionada, de toda a dentição permanente para se fazer o tratamento, então aí sim esperamos e fazemos o tratamento ortodôntico, mas não existe assim uma idade específica. O que a Associação Portuguesa de Ortodontistas indica é que a partir dos 6 anos, porque existe um novo pico de crescimento nessa fase, aconselha que seja feita a primeira avaliação por parte de um ortodontista e eu apoio muito, mas sem dúvida que o papel do odontopediatra a identificar numa fase mais cedo estas alterações é crucial e nós temos sempre um ortopedista funcional dos maxilares para nos ajudar antes de fazermos um tratamento ortodôntico, se for necessário, numa idade antes dos 6 anos. Pais, a saúde oral de mais pequenos. Oi? Tudo bem? Perdi a doutora Dendinhos. Pai, entretanto, cortou o meu pai mal. Pais, a saúde oral dos mais pequenos não pode esperar. Portanto, não vale a pena pensar que mais tarde pode fazer. Quanto mais cedo, melhor. Cuidado com os dentes de leite é tão importante quanto os cuidados com os dentes dos dentes definitivos. Consulta com um odontopediatra é fundamental. Doutora Sofia, quero deixar alguma indicação extra aos pais que nos estão a ouvir, além de tudo aquilo que nós falamos? Hoje quero só deixar uma mensagem positiva. Acho que falámos aqui do crucial, do mais importante, e pensar que nós estamos a contribuir para um futuro. Eles são o nosso futuro. Por isso, se nós cuidarmos deles, estamos a garantir um futuro bonito, saudável, sem cáries, que é isso que nós queremos. É crianças saudáveis para serem os adultos saudáveis do amanhã. Obrigada, doutora Um Sofia. gosto. Também é dentinhos. Para quem nos está a ouvir, desfrutem deste dia. Este dia é o dia da criança, da Internacional da Criança. Daí termos cá quem mais entende sobre a saúde oral dos mais pequenos. Obrigada por nos ter ouvido. Qualquer dúvida podem nos colocar a nós ou à doutora Dentinhos. Provavelmente se nos perguntarem a nós vamos reencaminhar para a doutora Dentinhos. Estou aqui. Acabou mesmo agora de sair um dentinho de leite à Benedita. Que bem! A minha Benedita. Que bem! É para festejar o dia da criança assim da melhor forma. Fantástico! Muito bem. Parabéns, Benedita!
Muito vez. obrigada. Até Sou eu breve. quem agradece. Até breve, até à próxima.